Olha, mudando de assunto e voltando aqui para o Brasil, nessa semana teve mais um passo aí no caso Marielle. Isso porque houve na quarta e na quinta-feira o julgamento de Élcio e também de Rony Lessa, que é o assassino, confesso, de Marielle. Esse julgamento aconteceu na quarta e na quinta-feira, foram dois julgamentos longuíssimos, horas e horas. O primeiro foram 11 horas, o segundo 7 horas aí de julgamento. E eu vou pedir para a produção rodar a leitura da sentença dos dois. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Élcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Élcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à defensora. Para quem, assim como eu, não entende nada de justiça, de pena e também o que pode acontecer daqui para frente com eles, a gente vai conversar com Renata Furbino, que é advogada criminal e que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Renata, boa tarde. Boa tarde, Neila. Vamos conversar aí sobre esse julgamento tão importante, histórico aí para o sistema de justiça e para o sistema político brasileiro. Exatamente, importantíssimo para ambos. Agora, muita gente veio me questionar, Renata, por que 70 e tantos anos, 50 e tantos anos de prisão, sendo que isso vai acabar caindo para 30 anos, porque é a pena máxima que é prevista aqui pela lei brasileira, não é isso? Na verdade, o que acontece? Tecnicamente, a juíza, nesse contexto, ela faz o cálculo da pena, que a gente chama de dosimetria. O júri foi soberano nesse caso, então são 7 jurados que decidem acerca da condenação ou absolvição. Nesse caso, os jurados decidiram pela condenação. O cálculo dessa pena é feito pela juíza. O que vale aí a gente acrescentar é que tem acordos de colaboração premiada nesses contextos. E esses acordos agora vão ser aí introduzidos a esses primeiros processos para a gente ter aí uma sentença, vamos dizer assim, um cálculo final de como que vai ficar a pena em definitivo, seja aí do Élcio, seja do Rony Lessa. Então, cada um deles tem sua pena individualizada, conforme os critérios do Código Penal. E aí a gente precisa, após essas colaborações ingressarem aí a esse processo, ter uma sentença em definitivo para a gente ter com certeza, né, como que vai ser esses procedimentos, quanto tempo que eles ainda vão ficar em regime fechado, até porque no nosso sistema o tempo agora máximo de cumprimento de pena é de 40 anos, mas ao tempo que eles cometeram o crime era de 30 anos. Então, por conta da época que eles cometeram os crimes, vai valer esse prazo aí de 30 anos? Sim, e ainda a gente tem que levar em consideração os aspectos que foram acordados nas colaborações premiadas, né? Isso vai ser levado aí à juíza para a gente fazer vamos pensar esse novo cálculo para a gente ter essas decisões em definitivo. E já de antemão é importante a gente esclarecer que aí a gente está falando em primeira instância, tanto as defesas de Rony e Élcio podem recorrer, o próprio Ministério Público se entendendo que essas penas não condizem aí com todo esse processo. E depois disso, caso eles permaneçam aí esse prazo de 30 anos ou o prazo que for definido, presos mesmo atrás das grades, depois disso eles ainda podem cumprir um outro tipo de pena em liberdade? O nosso sistema é um sistema progressivo. A gente não fica aí, o condenado brasileiro ele não fica em um regime integralmente fechado. Então, ele vai para um regime fechado inicialmente, progride para um regime semiaberto e depois para um regime aberto. Diante aí do que foi acordado na colaboração e quais foram os termos,
a gente vai ter aí com exatidão o quanto de tempo que eles vão ficar em regime fechado, depois em regime semiaberto e depois em regime aberto. Então, num primeiro momento, eles estão aí em prisão preventiva, não é, porque essa condenação ainda não foi definitiva, ou seja, não foi ainda, não transitou em julgado. Depois que transitar em julgado, esse tempo que eles estavam presos vão ser descontados, computados aí, e ainda com a colaboração, a gente vai ter ao final quanto tempo que eles vão ficar em regime fechado e qual o período de progressão para cumprir aí tudo aquilo que foi acordado pelo sistema de justiça. Bom, esse julgamento que durou 2 dias, como você disse, não foi finalizado, não teve o trânsito em julgado, e é o julgamento de quem cometeu de fato o crime, de quem pôs a mão na massa, mas ainda falta o julgamento dos mandantes do crime, dos irmãos Brazão, que corre na justiça aqui no STF, não é isso? Ou seja, ainda falta essa outra parte aí para ser julgada. Eu acho que a sociedade brasileira ontem descobriu, né, pelo sistema de justiça, quem matou o Marielle. Eu acho que a segunda pergunta importante é quem mandou matar. E aí nós temos esse segundo passo, depois de quase 6 anos, não é, para a gente entender, nós como sociedade, como sistema de justiça, quem mandou matar. E aí esse processo corre no STF, em razão do foro de competência, não é, em razão dos irmãos Brazão, na época, um dos irmãos ser deputado, e ter relação com o cargo. Então, essa é uma segunda pergunta de um crime que envolve questões afetas à política, à violência política, e que ceifou a vida aí de Anderson e Marielle de forma tão brutal. No caso de Rony Lessa e de Élcio, eles vão poder recorrer ainda, como você disse, mas e no caso aqui do Supremo Tribunal Federal? É a decisão final, porque é a última instância, ou os irmãos Brazão ainda têm como recorrer de uma possível decisão do STF? Por se tratar de competência originária, não há nenhum outro recurso em face de não ter nenhuma outra instância. O que pode acontecer é o Supremo aclarar, ou seja, ele analisar aí, de acordo com o pleno, se tem alguma divergência em relação àquela pena em si. Então, aí se leva para todo o pleno para análise. Então, a gente não fala em questões de competência originária para buscar um outro foro, até porque aquela é a competência única. Maravilha, Renata. Muito obrigada aí por esclarecer para a gente como é que funciona aí todo esse processo do judiciário. De fato, uma data muito importante, essa quarta e quinta-feira, ontem, principalmente por ser o final aí dos 2 dias de julgamento, data muito importante para o judiciário, para o legislativo também e para toda a sociedade brasileira. Obrigada, Renata Furbino. Eu que agradeço, uma ótima tarde para a gente.